Célia Pinheiro. Os morangos com açúcar em férias de Natal e ainda Mundo Meu, antes da Missa do Galo, em direto da Sede Lisboa. Deixe-se ficar desse lado. Boa noite para si e para a sua família com a TVI. A Ótimos encontrou o equilíbrio perfeito entre o útil e o agradável. Exclusivo Ótimos Zone. LG C3310 agora por apenas 99,90 €. Ótimos. Segue o que sentes. Boa noite. 2 crianças morreram na última madrugada num incêndio em Vilar de Andorinha, em Vila Nova de Gaia. As 2 irmãs, com 4 e 5 anos, terão sido deixadas sozinhas em casa pelos pais e não resistiram à intoxicação pelo fumo. Urbanização de Vila d'Este. O apartamento fica no bloco 16, 7º piso. Lá dentro, a degradação total. Na última madrugada, as 2 irmãs estavam sozinhas em casa. Uma com 5 anos, a outra com 4. Às 11 da noite, um incêndio tirou-lhes a vida. As miúdas estavam sós e, quer dizer, não houve ninguém que lhe pudessem acudir naquele momento, não é? Curiosamente, esta casa, e por aquilo que nos vamos apercebendo, isto é um dado que ainda não é oficial e confirmado, mas pelos vistos não tinha água nem luz. Exatamente, acho que é à base de vela, não é? A iluminação lá dentro de casa. E até por sinal, se não dizem alguns vizinhos e confirmam que dentro da casa era uma lixeira autêntica, com sacos de plásticos, com lixo amontoado lá dentro. O INEM esteve cerca de 50 minutos no local a tentar salvar as 2 irmãs. Quando chegaram ao Hospital de Gaia, já nada havia a fazer. Um caso com contornos estranhos e alguns pormenores importantes por explicar. Verificamos uma grande carga de combustível, muita roupa, muitíssima roupa, muito difícil entrarmos e andarmos na casa. Portanto, isso foi suficiente para 2 crianças sozinhas em casa, sem um adulto, fossem apanhadas Elas, de acordo com informações também, morreram devido aos fumos que inalaram. Estas 2 meninas estariam numa lista de crianças em risco, apresentada pela Associação de Moradores desta urbanização, tendo em vista um projeto de acompanhamento que terá sido rejeitado pela Segurança Social por insuficiência de orçamento. Entretanto, a Polícia Judiciária já está no terreno a investigar o caso. Os pais das crianças podem agora ser acusados de homicídio negligente. O Primeiro-Ministro fez uma visita surpresa às tropas portuguesas no Afeganistão. José Sócrates elogiou o trabalho dos soldados, a quem agradeceu o empenho em nome do governo e dos portugueses. Foi uma viagem relâmpago. José Sócrates chegou a Cabul para um almoço de Natal com os 156 militares portugueses que integram a força da NATO. Antes do almoço, o Primeiro-Ministro elogiou o esforço de homens e mulheres em solo afegão. E é tão difícil estarmos afastados das nossas famílias nestes dias consoados, perto de Natal. E por isso, em nome de todos os portugueses, quero deixar uma palavra de muito obrigado. Ao lado do Primeiro-Ministro estiveram o Ministro da Defesa, Luís Amado, e o Chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, Almirante Mendes Cabeçadas. Comitiva e militares guardaram um minuto de silêncio em memória do soldado Roma Pereira, que morreu em novembro depois de uma explosão interromper a patrulha de rotina em que participava. Os militares portugueses integram forças da NATO no Afeganistão desde 2002. Receberam hoje a primeira visita de um primeiro-ministro, visita registada numa fotografia de família. Antes do regresso a Portugal, José Sócrates ainda se encontrou com Hamid Karzai, o presidente afegão. Segundo dia da operação de Natal, até agora morreram nas estradas 4 pessoas. Os feridos graves somam 20. É o balanço da Brigada de Trânsito da GNR para a operação Natal Ano Novo 2005-2006. Só nas primeiras 24 horas, a Brigada de Trânsito da GNR registrou 3 mortos e mais 13 feridos graves. Ao todo, 375 acidentes provocaram ainda mais 89 feridos ligeiros. Em comparação com o primeiro dia da Operação de Natal do ano passado, há menos uma vítima mortal, mas mais feridos graves, mais 5 do que em igual período do último Natal. Ontem, ainda, as Brigadas de Trânsito da GNR fiscalizaram 2.520 condutores, dos quais 1.268 sofreram autos de contraordenação, 714 devido a infrações graves e 99 muito graves.
Quanto ao excesso de álcool, os militares da GNR detectaram 24 condutores, dos quais 8 foram detidos porque a taxa de alcoolemia era igual ou superior a 1,2 gramas de álcool por litro de sangue. Foram ainda autuados 766 condutores por excesso de velocidade e 54 por não usarem o cinto de segurança. Este segundo dia da Operação de Natal está a decorrer com mais calma. O balanço final só será feito à meia-noite, mas até agora a sinistralidade diminuiu. Mesmo assim, há a lamentar um morto e 7 feridos graves em 6 acidentes mais complicados. Assim, até agora, nestes primeiros 2 dias da quadra natalícia, os acidentes nas estradas fizeram 4 mortos e mais 20 feridos graves. A GNR iniciou a operação às 0 horas de sexta-feira, 23 de dezembro, e vai terminar numa primeira fase às 24 de segunda-feira. A segunda fase da operação envolve o final do ano. Um bebé continua a lutar pela vida no Hospital de Funchal. A criança foi vítima do despiste ontem à tarde de um autocarro de turismo na vila de São Vicente, do qual resultaram 5 mortos e cerca de 50 feridos. O condutor terá apresentado excesso de álcool no sangue e já foi constituído arguido. No Hospital do Funchal continuam em observações 6 feridos no despiste de ontem do autocarro de turismo. Destes 6, apenas um bebé de 9 meses encontra-se nos cuidados intensivos com prognóstico muito reservado. A criança mantém-se em estado crítico, está estável hemodinamicamente, mas de qualquer maneira mantém-se em estado crítico. A senhora que foi sujeita à intervenção pela equipe de neurocirurgia e depois pela ortopedia, neste momento também está estável. Em relação ao estado crítico, com que entrou uma evolução ligeiramente favorável, que nos permite, enfim, pensar que eventualmente poderá ser favorável a evolução, só que mantém-se ainda com o prognóstico reservado. Só 48 horas depois é que devemos confirmar se há uma evolução efetiva através do TAC, se há uma evolução positiva. Os restantes 4 feridos estão fora de perigo. As causas para o despiste do autocarro de turismo, com 51 turistas italianos, ainda não foram apuradas. O autocarro subia uma rua e antes de entrar numa rotunda tombou, inexplicavelmente, provocando 5 mortos e cerca de 50 feridos. Testemunhas no local e alguns passageiros afirmam que a viatura circulava com excesso de velocidade. De acordo com uma fonte hospitalar, o condutor terá apresentado uma taxa de alcoolemia de 2,96. Depois de ter sido ouvido pelo Ministério Público, foi constituído o arguido com termo de identidade e residência. O caso está agora em segredo de justiça. Quando me falam do Natal, faz-me lembrar o nascimento do Menino Jesus e felicidade, muitas coisas. O Ministro da Justiça, Alberto Costa, visitou o Hospital Prisão de Caxias, quis desejar as boas festas aos reclusos e aproveitou para sublinhar a ideia de que, para o ano, vão ser instituídas algumas alterações na Justiça em Portugal. Foi uma visita inspirada pelo espírito de Natal. Alberto Costa, Ministro da Justiça, quis desejar as boas festas aos reclusos do Hospital Prisão de Caxias. As pessoas que se encontram aqui, além de reclusas, estão doentes. E trata-se de um sinal de humanidade, vir-lhes desejar um Feliz Natal e um bom ano, e também ao pessoal dos serviços prisionais. A comitiva percorreu os corredores estreitos do hospital, mas o destino eram as salas de refeição onde os reclusos se encontravam. Em noite de consoada, claro, o bacalhau. Mas Alberto Costa, sem adiantar pormenores, levantou o véu de uma, como disse, necessária reorganização da justiça em Portugal. No domínio prisional, no domínio penitenciário, mudanças que criem melhores condições para o cumprimento das penas, seja do ponto de vista humanitário, seja do ponto de vista da segurança. Mas as medidas em concreto não chegaram a ser anunciadas. Hoje as prioridades são outras. Fica a ideia de que existe vontade de reestruturar e, claro, os reclusos agradecem. Dentro das condições existentes, todos os sinais que recolhi foram sinais de receptividade, sinais de correspondência que me sensibilizaram. O Hospital Prisão de Caxias existe desde o início da década de 60. Hoje tem cerca de 170 camas, 15 das quais destinadas a mulheres. Mário Soares foi o único candidato presidencial que hoje teve agenda, andou pelas ruas de Lisboa e foi às compras de Natal. Os jornalistas foram convocados pela candidatura, mas Soares insistiu sempre em dizer que não estava em campanha, mas sim em passeio. Os repórteres que se acotovelam à volta de Mário Soares poderão perguntar
Haverá diferença entre estas imagens e as imagens da campanha eleitoral? Ou será que na véspera de Natal o filme do candidato tem um aviso que diz: qualquer semelhança é pura coincidência? Sabe que é o único candidato que está a fazer campanha. Estou a passear, a fazer umas compras, como vê. Convidou a comunicação social? Só falo com... Não, eu não convidei nada. Talvez alguém da candidatura, mas eu não. Mas eu venho aqui... Não, é verdade. É a mesma coisa, ou o senhor, bem, ou alguém da sua candidatura, naturalmente que é... Bem, vai dar ao mesmo. Pois, mas se não há campanha, não há leitura política. Será assim? O repórter pode ter dúvidas ao reparar que na primeira paragem do dito passeio, Mário Soares deixa-se filmar, demoradamente, a comer bolo rei. Será apenas coincidência para um filme antigo de Cavaco Silva? Está muito bom. Nós em casa comemos torrado. Mais à frente neste filme, Soares vai aceitando as perguntas dos repórteres, que reparam que o percurso a pé por Lisboa anda perto da Travessa do Poçolo, onde vive Cavaco. Acho que não vou passar. Mas podia passar. A travessa é pública. De novo, coincidência, Mário Soares entra numa livraria para fazer compras de Natal. E aí estão mais imagens para sublinhar o candidato humanista, amigo da cultura, tão diferente do outro que nesta matéria Soares não hesita em dizer que mete o adversário no bolso. Já viu a agenda de Cavaco Silva? Não, mas eu já tenho. Não sei já se tenho, tem. quando saiu comprei. E uma vez mais na rua, as câmaras seguem o candidato que vai captando momentos de apoio, desta vez em traje de passeio. Como vocês viram, falo às pessoas que me vêm falar a mim, não sou eu que estou a tomar a iniciativa. Se fosse uma campanha verdadeira, eu estava a tomar a iniciativa. Mas ninguém me pode impedir de vir aqui tomar café, beber ali, comer um bolo rei não sei onde e andar por aí. Mais a mais num dia tão bonito como este. Um dia em que o sol só brilhou para um candidato. Mário Soares volta a andar por aí na segunda-feira e nessa altura não haverá dúvidas quanto ao filme. Dirá politicamente explícito. O Natal para mim é a coisa melhor do mundo. Que as pessoas, que haja paz, amor e alegria para todo o mundo. Na atualidade internacional, 23 pessoas morreram a noite passada na queda de um avião nos arredores de Baku, a capital do Azerbaijão. A hipótese de atentado terrorista parece afastada. Aparentemente, o piloto detectou problemas técnicos logo após a descolagem e terá feito tudo para evitar a queda do aparelho em áreas residenciais. Os destroços do Antonov 140 começaram a dar à costa logo após a queda nas águas frias do Mar Cáspio, perto de Baku. O facto de se terem espalhado ao longo de 2 km indicia que o avião terá explodido antes de se despenhar, mas até ao momento não foi revelada a causa do acidente. Hadise yeri yaratılmış ameliyat istintak grubuyla grubun vasıtasıyla demek hadise yerine bakışı geçirilir. Özünüz de gördünüz ki meyitler hem meyitlerin özü hem meyitlerin fragmentleri sudan denizden çıkarılır. A bordo seguiam 5 tripulantes e 18 passageiros, 8 deles estrangeiros. Entre as vítimas, cujos corpos já foram resgatados, contam-se um britânico, um australiano e um turco, aparentemente estrangeiros ligados à indústria petrolífera. O avião, um modelo que começou a ser produzido nos anos 90 em conjunto pela Rússia e Ucrânia, terá registrado problemas técnicos assim que descolou do aeroporto internacional de Baku, com destino à cidade de Aktau, no Cazaquistão. Testemunhas contaram que o aparelho voava lentamente em círculos antes de se despenhar, provavelmente a forma encontrada pelo piloto Antonov para evitar a queda em áreas residenciais. No México, um autocarro caiu por uma ravina, causando um elevado número de vítimas entre os passageiros. O acidente ocorreu numa região remota do México e causou pelo menos 12 mortos, entre os quais 2 crianças. O condutor vinha em velocidade elevada e despistou-se, atirando o autocarro e seus passageiros por uma ravina. Não se sabe se o condutor fugiu ou se está entre os cerca de 20 feridos enviados para os hospitais da região. Alguns dos passageiros dizem que pouco antes de uma curva, o condutor avisou que estava sem travões. Terá tentado controlar a viatura, que acabou por capotar e cair na ravina. Em Colónia, na Alemanha, 5 pessoas morreram, pelo menos 10 ficaram feridas num incêndio num edifício de habitação.
Uma vizinha deu alerta cerca das 3 da madrugada. O fogo, no segundo andar deste prédio, apanhou toda a gente desprevenida e depressa alastrou aos restantes andares. 4 angolanos, 2 homens e 2 crianças de 5 e 7 anos, morreram por inalação de fumo. A quinta vítima mortal, um reformado alemão, residia no andar onde o fogo começou. 10 pessoas ficaram feridas, 3 das quais com problemas respiratórios graves. A grande quantidade de fumo foi a principal causa do elevado número de vítimas. Os bombeiros suspeitam de problemas técnicos ou mesmo negligência na origem deste sinistro. Começa a tornar-se um hábito novas revelações diárias sobre operações ilegais do governo de George W. Bush. Agora é um programa secreto de controle de cidadãos e instalações muçulmanas nos Estados Unidos, denunciado pela imprensa americana. O FBI aplicou um programa altamente secreto de detecção de bombas em instalações e residências de muçulmanos nos Estados Unidos. Uma operação sem mandatos judiciais e, portanto, à margem da legalidade ordenada pela Casa Branca. No auge do programa, aplicado logo após o 11 de setembro, 3 carrinhas mediam diariamente a radioatividade em 120 locais de reunião da comunidade islâmica e em residências de muçulmanos, alvos previamente identificados pelo FBI. A comunidade muçulmana dos Estados Unidos considera-se vítima de discriminação. This administration seems to be clueless when it comes to the issue of security and terrorism, in linking that with the Muslim community. Desde 2001, o Supremo Tribunal obriga as polícias a obterem autorizações legais antes de usarem meios de detecção de atividades criminais em instalações privadas. Além de Washington e arredores, o programa foi aplicado sempre que subiam os níveis de alerta em pelo menos outras 5 cidades: Chicago, Detroit, Las Vegas, New York e Seattle. A sobrinha do homem mais procurado em todo o mundo rendeu-se às objetivas. Wafa Bin Laden foi fotografada em poses sensuais para uma revista masculina norte-americana. A jovem que vive nos Estados Unidos diz que esta é a oportunidade ideal para se dar a conhecer, mas este é, com toda a certeza, um ponto de vista não partilhado pelo líder da Al-Qaeda e seus seguidores. Este jovem é Wafa, filha de uma entre os 54 irmãos e meio-irmãos de Bin Laden. Recusa-se a usar o apelido que herdou da mãe, mas nem assim consegue escapar à fama planetária do nome de família. E provavelmente não tem feito muito por isso. O seu desejo de ser cantora já era conhecido. Agora, aos 26 anos, encontrou a forma de se dar a conhecer de corpo inteiro. I like that. Apparently, only hot women are in GQ, so it's a compliment. So that's good. It's a great opportunity for people to know me the way I am and to show, like, the story I've been through. A sua história, ilustrada com fotos sensuais, é contada na edição de janeiro da revista norte-americana GQ e não deixa grandes dúvidas quanto aos seus atributos físicos. Menos óbvias são as semelhanças com o tio mais famoso do mundo. Aliás, sobre Bin Laden, o Wafa é perentória. Os seus atos e convicções são absolutamente condenáveis. Ela conta mesmo que chorou histericamente em frente à televisão durante os atentados do 11 de setembro. A TVI foi à procura dos mais típicos tocadores e cantadores ao desafio e encontrou o Delfim em Arcos de Valdevez e o Cana Verde em Vila Nova de Cerveira. Tocadores de concertina, para ver já a seguir. Segunda parte deste Jornal Nacional. Afinal, José Mourinho, se pudesse, voltava atrás no que disse sobre o treinador do Arsenal. Em entrevista a uma revista inglesa, Mourinho mostrou-se arrependido de ter chamado voyeur a Arsène Wenger, que, por seu lado, disse que quer colocar uma pedra sobre toda esta polémica. Já vai longa a troca de mimos entre José Mourinho e Arsène Wenger. Os dois rivais da Liga Inglesa passaram de adversários no campo para adversários nos bastidores e a troca de palavras levou mesmo à intervenção do Ministro dos Desportos de Inglaterra, Richard Cabourn. Agora, Mourinho, em entrevista à revista masculina inglesa FHM, revela que se pudesse voltar atrás, não diria o que disse, ou seja, não chamaria voyeur a Arsène Wenger, em clara alusão aos palpites que o treinador francês dava na altura sobre o Chelsea. Mourinho diria isso sim a Wenger para ir para o seu canto e não falar do Chelsea, mas falar isso sim do Arsenal. Já Wenger cita outro caso. Mourinho terá enviado um cartão de Natal ao treinador do Arsenal a quando do jogo entre as duas equipas. A imprensa especulou muito sobre esse cartão e sobre o facto de os dois treinadores não se terem cumprimentado antes e depois do jogo. Wenger desdramatiza, diz que o cartão funcionou como um pedido de desculpas e que não há lugar a qualquer ressentimento.
A imprensa é que deu destaque ao caso como se de uma bomba dos serviços secretos americanos se tratasse. Agora é tempo de pôr uma pedra sobre o assunto, ou não fosse Natal. Alfredo Di Stéfano, a antiga estrela do Real Madrid e atual presidente honorário do clube da capital espanhola, foi esta noite hospitalizado depois de sofrer um infarto. Di Stéfano, de 79 anos, está internado, mas o seu estado de saúde é considerado estável. Alfredo Di Stéfano está livre de perigo. Realizou ao final da tarde em Valência um cateterismo, um exame de rotina para acompanhar a evolução do estado clínico. Di Stéfano esteve durante o dia sob observação nos cuidados intensivos do Hospital de Sagunto, onde deu entrada durante a madrugada após sofrer um infarto agudo do miocárdio. O prognóstico é favorável, mas os 79 anos de idade e o facto de ser diabético implicam toda a atenção dos médicos. O antigo jogador está consciente e já foi visitado por Florentino Pérez. Me ha dado consejos como el que hay que tomarse la vida con filosofía y, digamos, a mí me ha parecido que su situación, dentro seguro de lo que ha tenido, pues es normal. Di Stéfano nasceu em Buenos Aires, na Argentina, começou carreira no River Plate, passou pelos colombianos do Milionários de Bogotá e depois chegou ao Real Madrid. Entre muitos títulos conquistados, Di Stéfano foi campeão europeu 5 vezes consecutivas, entre 56 e 60. Até ao início desta época, era o melhor marcador da competição, com 49 golos. No palmarés, tem ainda 8 campeonatos de Espanha. Di Stéfano tem também a particularidade de ter representado 3 seleções diferentes. Vestiu as camisolas da Argentina, da Colômbia e de Espanha. Di Stéfano é uma das figuras míticas do futebol mundial, conquistou 2 vezes a Bola de Ouro e desde 2000 que é presidente honorário do Real Madrid. Estar com a família, as crianças especialmente, são as que se divertem mais no Natal, e as prendas também, é verdade. O Natal é propício a gestos de solidariedade. Por exemplo, em Leiria, um jornal levou para a rua uma campanha original. Transformou o governador civil e alguns autarcas em Ardinas. Por €1 venderam um jornal. A receita reverte a favor de 4 instituições de solidariedade social. Isto só acontece pelo Natal. A venda do jornal sai das bancas e há ardinas diferentes na rua. Pelo menos ele disse-me que era o governador civil, agora se é ou não. É uma sensação nova para mim esta função de ardina. O governador civil de Leiria é apenas um entre os ilustres ardinas de 4 concelhos convidados para a venda de uma edição especial deste jornal. Que estas iniciativas sirvam para que as pessoas percebam que há muita gente a trabalhar quase anonimamente em prol dos outros, sem que muitas vezes exista o reconhecimento público. A venda do jornal reverte a favor de 4 instituições de apoio social. Por isso, tanto ardinas como leitores estão sensibilizados para este gesto de solidariedade. Para uma boa instituição, é para uma boa causa, há sempre que ajudar, não é? É que eu já conheço esse senhor, por isso é mais fácil. É mais fácil vender. É mais fácil, mas posso dizer que... Adeus, obrigado. Posso dizer que as pessoas têm estado muito receptivas a esta campanha. Comprei para ajudar as crianças necessitadas. Olha lá, você acha que é importante? Importantíssimo, e nesta altura ainda melhor. Eu sinto que as pessoas têm uma vivência de solidariedade muito grande. Pelo que se vê, as pessoas praticamente todas compram, algumas dizem que já compraram vários e acabam por comprar sempre. Para esta campanha de solidariedade, a edição de Natal do Região de Leiria saiu com mais 15.000 exemplares. Mas o grosso das vendas não acontece nas ruas. O grosso não é vendido na rua, mas é vendido junto de empresas e instituições. Na campanha do último ano, o Região de Leiria apurou cerca de 12.000 euros entregues à secção de Leiria da Associação Portuguesa da Paralisia Cerebral. A €1 cada jornal, também assim se faz solidariedade. E agora um presépio onde nada para quieto. Está na freguesia de Selém, Alcobaça, e é da autoria de um jovem marceneiro. Tem uma centena de pequenas figuras sempre em movimento. E garante o autor que o enorme presépio é feito por gosto e para promover na sua terra. O segredo está nos 3 motores elétricos e numa complexa engenhoca de centenas de metros de cordéis escondidos. À vista de todos, há uma centena de pequenas figuras que continuamente se mexem. Tudo mexe, aqui tudo mexe. Desde o carpinteiro, ao oleiro, ao pedreiro, ao cesteiro, ao ferrador, todos os bonecos em movimento. A tradicional gruta do presépio está lá, em lugar de destaque, e nem o pequeno menino Jesus para quieto. Acho muito importante ali onde está o menino Jesus
e pronto, não sei como é que realmente... Até o Menino Jesus se mexe. É? É muito engraçado. E às figuras tradicionais do presépio, aqui juntam-se artes antigas e profissões que o tempo já fez esquecer. Ali sim, a serração. O quê? A serradora. Está bastante giro. Porquê? Não sei, acho que era uma maneira gira de antigamente cortarem a lenha. Do serrador, antigamente era assim que se serrava, que o meu pai foi... Ainda se lembra? Sim, perfeitamente. Este presépio demorou 3 semanas a montar. O seu autor chama-lhe presépio animado, porque aqui, de facto, nada para quieto. O movimento dos bonecos, das figuras, é uma coisa mesmo fora de série. Realmente é impressionante. E sei avaliar o esforço que esse homem faz. Pronto, não há palavras. O rapaz é mesmo inteligente para fazer uma coisa destas, tudo aqui ao pormenor, tudo a funcionar. É a arte e o engenho de um jovem marceneiro que todos os anos monta o seu presépio. Faço isto por gosto e por amor à freguesia também, porque nós, se formos ver, isto é mais uma valia para a nossa freguesia. É o evento que mais pessoas traz à Sela, fora da freguesia e do concelho. No último ano, o presépio animado levou à freguesia da Sela, no concelho de Alcobaça, cerca de 20.000 visitantes de todo o país. A TVI foi à procura dos mais típicos tocadores e cantadores ao desafio e encontrou o Delfim em Arcos de Valdevez e o Cana Verde em Vila Nova de Cerveira. Tocadores de concertina, para ver já a seguir. A noite da consoada já não é necessariamente o conceito tradicional de ficar em casa com a família no aconchego do lar. De há 2 anos para cá são muitos que escolhem passar o Natal na Serra da Estrela. Hotéis e pousadas enchem por estes dias. Atentos à mudança de hábitos estão os agentes da restauração que apostam nos programas de Natal. Para trás, em casa, que pode ser no norte, centro ou sul do país, ficaram as decorações de Natal e o presépio. Vieram só os presentes, que, ao que parece, o Pai Natal não faz entregas fora do domicílio. Por isso, os adultos, os mesmos que teimaram em quebrar a tradição e fazer o Natal, imagine-se fora de casa, na Serra da Estrela, tenham vindo, dizíamos nós, com embrulhos. Presume-se que sejam os presentes para os meninos que se portarem bem. Acham que vão receber muitos presentes? Sim. Que o Pai Natal vem hoje ou não? Acho que sim. E vai. Não vai. Vai. Não. Sim. Não. Sim. É o primeiro ano que passam o Natal fora de casa? É. Não era melhor lá no Algarve, mais quentinho? Mas preferimos passar aqui. E achas que o Pai Natal vai chegar aqui? Acho. Como é que é? O Pai Natal vai entregar aqui os presentes à sua filhota? Eu espero que sim, acho que ele venha com as 8 rendas atrás. Mas espero que sim. Dizem que o Pai Natal anda perdido. Anda perdido, mas vem cá dar, apesar de estar um bocado no voeiro, acho que ele vem cá dar. Aqui não há saudades da casa, o tempo é pouco e para aproveitar com o máximo conforto. Os hotéis da Serra estão cheios e empenhados em que, pelo menos ao jantar, se cumpra a tradição. Casais, famílias, algumas famílias completas que passam o Natal já hoje fora das suas casas, portanto, e será uma maneira, eventualmente, de também não... de terem, de facto, um Natal sem muito trabalho e procurarem usar, portanto, esta quadra natalícia. E o hotel tem a consoada, tem os enfeites todos, mas os presentes vieram todos escondidos dentro do carro, para os pequeninos não verem. Apesar de virem um bocado à aventura, já tinham ponderado o jantar, a ceia, essas coisas? Já, a minha mãe é que marcou. E marcou com mais de um mês de antecedência. Dos custos, que ficam em média acima dos 200 euros por casal, disso nem vale a pena falar. Importa, com mais ou menos luxo, perto ou longe de casa, preservar o espírito positivo do Natal. E dizem-nos que na Serra da Estrela se criam novas tradições e se fazem boas amizades. E há várias unidades hoteleiras que fecham as portas nesta época do ano, mas aquelas que se mantêm abertas têm alguma ocupação. São, na maior parte dos casos, casais com filhos que preferem passar este período de uma forma mais descansada. Para que se sintam bem, sabem que as unidades hoteleiras têm menus especiais para a época e gente que vai passar a noite longe dos seus a trabalhar. O Natal é normalmente visto como um tempo para reunir a família e festejar, mas nem todos pensam assim. No Algarve, vários hotéis que mantêm as portas abertas nesta época do ano têm quartos ocupados. Nesta unidade em Vila Moura, por exemplo, cerca de 200 pessoas vão passar a noite da consoada longe de casa.
A maioria são casais, estrangeiros e portugueses, com filhos, que preferem nesta época estar junto daqueles que lhes são mais próximos. When we go back for the New Year, we'll have a family celebration. That will be kind of our Christmas. But, well, I just decided it's nicer to just get away on our own as our own family. Because when you have a large family, loads of relations, it's just so much goes on. Over the years, it just gets too much. You're always cooking in the kitchen, always cooking for everybody else. So now it's nice to come here and somebody else do all the cooking for me. And muitos destes casais já fazem isto há anos. O Natal serve para fugir de casa e da confusão. Isto, apesar de muitos dos hábitos da época não se perderem com facilidade. Before we left with the rest of the family, we had sort of Christmas presents and everything for the children, Christmas dinner as such, but we also have presents here, and we've been out and spent more money, as you do. But no, we try and make it as comfortable and as enjoyable as the children would like. E a verdade é que os hotéis também se esmeram nesta época e, como o Natal é Natal, em casa ou no hotel, preparam-se coisas especiais. Vamos começar às 7 horas com um cocktail aqui no hall de entrada e vamos ter um menu especial com um bacalhau com lagosta de entrada, vamos ter um carré de tamboril e costeletas de veado. E para que tudo funcione, há quem tenha de passar o Natal no posto de trabalho. Só neste hotel são cerca de 40 pessoas que vão assegurar o regular funcionamento da unidade. Nada a que não estejam habituados. É uma noite calma, basicamente, porque é uma noite normalmente as pessoas passam com a família e a ocupação neste período normalmente está baixa. Mas é uma noite, acaba por ser uma noite em família, com os colegas. São formas diferentes de viver o Natal, onde, no entanto, a palavra-chave continua a ser a família. E mais de uma centena de sem-abrigos jantam esta noite na Associação de Albergos Noturnos do Porto, uma ceia de Natal que certamente tornou um pouco mais feliz a consoada destas pessoas. No local está o jornalista António Vieira, que acompanha esta ceia para os mais desfavorecidos. António, boa noite. Muito boa noite. Estamos então no albergue noturno do Porto, onde cerca de 100 pessoas, mais 100 pessoas, aproveitam para ter um Natal diferente, um Natal mais quente, que esta organização, esta associação lhes dá, com este jantar de Natal, que, como eu digo, junta cerca de 100 pessoas. É curioso ver que existem aqui muitos estrangeiros, nomeadamente das nossas ex-colónias, neste jantar de solidariedade, um jantar que junta pessoas que vivem nas ruas, que têm então aqui um Natal um pouco mais quente, um pouco mais acolhedor. Muito boa noite. Eu perguntava-lhe, este Natal para vocês tem um certo misto de alegria e tristeza. Alegria porque realmente estão aqui junto de pessoas que conhecem, tristeza porque provavelmente não estão junto da família. Certo, é isso mesmo. Mas já agora também quero dar o agradecimento aqui à instituição por nos facultar este alimento. Para nós neste dia é fundamental. É, portanto, um Natal, apesar de tudo, um pouco mais quente, mais caloroso. Exatamente. É isso mesmo, não passa disso. Eu fazia há pouco referência que se encontram também aqui pessoas africanas, provavelmente imigrantes africanos. O senhor, como é que veio parar aqui este jantar? Está na rua, como é que veio aqui parar? Foi o seguinte, aqui veio parar para terminar o meu contrato em fevereiro. Então procurei de alojamento, não apanhei. Graças a Deus, veio parar aqui no albergue. Sinto-me orgulhoso estando aqui no albergue, que daqui a 12 meses do próximo ano, em dezembro, volto para Moçambique. Mas gostaria que chegasse a Moçambique ainda vir com a minha esposa, que não vou dormir no hotel, vou dormir ainda aqui. Aqui no albergue. O senhor, vejo que tem muita esperança no futuro. Aliás, dizia-me há bocadinho que queria falar comigo, mas também queria cantar uma musiquinha. Que música é essa? É a música do meu presidente Samora Machel, mas gostaria que essa música seja espalhada para, a partir daqui de Portugal. 5 segundos então. A música chama-se Canemambo, Canemambo, Frelimo, Canemambo, Frelimo. Muito obrigado. Portanto, apesar de, como eu dizia, obviamente, alguma tristeza que se vê nos olhos destas pessoas, também existe esperança, que certamente este jantar ajuda a cimentar. Doutor Costa Mendes, estava de costas, diga-me uma coisa, este é um jantar realmente muito importante para estas pessoas? Eu acho que sim. Quer dizer,
por um lado, que para além da necessidade fisiológica de comerem, têm também uma necessidade muito grande de encontrar uma família e de encontrarem alguém que os compreenda, que sinta os seus problemas e que os ouça, que é fundamentalmente aquilo que nós fazemos durante todo o ano, com a nossa equipa de reinserção social, que os ouvimos, fazemos os levantamentos das suas necessidades sociais, psicológicas e de saúde. Temos psicólogos, uma médica e assistentes sociais para os acompanhar e fazer a reinserção. E esta, que é uma altura tão difícil, de facto, ajuda a que as pessoas passem melhor este momento. Muito obrigado, Dr. Costa Mendes, que é o presidente da Associação dos Albergues Noturnos. De referir, e para terminar, Júlio Magalhães, que este é um jantar, este jantar dos albergues noturnos, que já dura há mais de 50 anos, uma vez que teve origem mais ou menos por altura da Segunda Guerra Mundial, onde obviamente havia muitos problemas de pobreza em Portugal. António Vieira a acompanhar a ceia dos mais desfavorecidos no albergue noturno do Porto, contrastes nesta noite de Natal. O mercado dos lavradores do Funchal viveu mais uma noite tradicional de compras e animação. Milhares de pessoas concentraram-se em redor deste espaço comercial, onde não faltaram as sandes de carne de vinho e alhos, uma iguaria muito típica no Natal madeirense. Já se tornou uma tradição, a noite de 23 para 24 de dezembro é aproveitada pelos madeirenses para as últimas compras do Natal. Os agricultores da ilha descem até ao mercado do Funchal e expõem frutas e legumes, um quadro típico que já ninguém dispensa pelo prazer de comprar. Tangerinas, mangos, depende. E os preços estão em conta? Ainda nem sabe. Não, ainda mas vai não comprar de certeza? Vou comprar. O que é que escolhe esta noite para vir fazer estas últimas compras? Eu que lembro o Natal. As cabrinhas foram muito caras ou nem por isso? Não, por acaso não. Mas uma coisa elas vão ir. É isso? Mais caras do que... É isso que lembra o Natal, é? É. Tudo lembra o Natal. Sem a cabrinha não há Natal. Não. E outras coisas sem ter a cabrinha. A carne de olho. Uma bedeira, tudo bem. O negócio corre bem para uns agricultores e nem por isso para outros. Está indo bom. Está indo bom? Vende se ele vai comprar. Mas estão a comprar ou não? Pouco, mas estão comprando alguma coisa. E os preços, como é que estão? Estão em conta ou não? Nem por isso? Em conta. Quanto é que custa aí a tangerina? Tem a 3,5, 4,5 e tem de fora a 2,5. E ninguém tem refilhado pelos preços? Né? Não. Aceitam, pagam e vão embora? É. O negócio está a correr bem? Tá. O pessoal também tem pouco dinheiro. Como é que vai ser? Vai ser um mau negócio esta noite? Vai ser um mau negócio? Não sabe a chover, se não chover, você que a gente salva. A noite do mercado do Funchal tem cheiros e sabores, o sabor da carne de vinhadalhos. Toda uma bonita, uma alegre, uma divertida. 5 estrelas a Santos. Ainda não Já comi uma. Até a segunda? A segunda não, a terceira ou quarta já é. Mas só vai a Santos, não vai mais nada? Não. Só a Santosinho. E este amigo, é só cervejinha? A Santos já foi, já vi a Santos. Não é para mim, caramba. Poxa, para mim é só uma. É? Certeza? Claro, então. Com essa bochechinha, se calhar. Não é com bomba de ar em pneus de bicicleta, caramba, tem que se comer qualquer coisa. Só como é que é? A carne de vinhadalhos é um petisco da mesa madeirense nesta altura do ano. Só nesta tasca confeccionaram-se mais de 2.000 quilos de carne de porco, cerca de 12.000 santos. É carne de porco? Depois o que é que... Labalho, louro, escoralha, pimenta. Fica gostoso. Gostoso. É à prova. Temos a ver tudo cheio, está espetáculo. Neste dia, a Praça do Peixe do Mercado transforma-se num gigante palco a coros a entoar canções de Natal. Lá fora são as canções improvisadas que dão animação à festa madeirense. São milhares as pessoas que não perdem uma noite de mercado, que não é mais do que um espaço de convívio, onde a maioria das pessoas aproveita para fazer as últimas compras do Natal, nomeadamente a fruta e também os legumes. Muitos também aproveitam para comerem a tradicional carne de vinha e alhos. Também em algumas barracas existe a canja, no fundo uma espécie de caldo de galinha que também é tradicional nesta época do Natal aqui na Madeira. Com imagem de Renato Abreu, Mário Gouveia, TV Madeira.
É o nascimento de Menino Jesus. Eu também gosto muito. Eu não fiz o presépio, mas vou fazer. O Pai Natal, esse está cada vez mais radical. Não se sabe se veio diretamente da Lapónia, sabe-se, isso sim, que aterrou em Vila Real em paraquedas, dispensando as habituais renas e o tornó. Os mais pequenos adoraram a ideia e mais ainda com as lembranças oferecidas pelo homem das barbas brancas, repousados e balões. A tradição já não é o que era. O Pai Natal não só chegou mais cedo a Vila Real, como dispensou o tornó e as renas. A viagem foi de avião e desceu junto às crianças em paraquedas. A ideia, diferente, agradou a todos. Por menos foi estranho. Porquê? Em vez de chegar de trenó, veio de paraquedas. Pai Natal radical. Sim. Foi assim, mas a mim o Pai Natal disse-me mais que é só depois da manhã. Achei um bocadinho esquisito de andar por aí de trenó. De avião, de paraquedas. Não estava neve, não é? Pois, era. Já foi por isso. Sim. Hoje teve que ser, se viesse contra nós, patifava-se toda. O homem das barbas brancas distribuiu pela miudagem guloseimas e balões, mas também fez questão de prometer prendas para a noite da consoada. Hoje decidimos vir mais cedo, um diazinho, que é para dar alguns esmoçados, que é para ver se conseguimos dar algum açúcar a este Natal. Achei muito bem. Pronto, é uma coisa diferente, os miúdos adoram e eu também, e já sou adulta. Quem se portou bem durante o ano vai receber as prendas desejadas e, a avaliar pelos pedidos, o Pai Natal vai ter mesmo muito trabalho. O CD dos morangos. Recebeste o CD? Isto alguma coisa ao Pai Natal? Vi. O quê? O Maldito El Pony e o Coiso do Nódio. Prendas é que pediste ao Pai Natal? 10. Por exemplo? Uma PlayStation 2. A PlayStation 2. Chupes reforçados e balões. Pediste alguma coisa para o Natal? O quê? Uma PSP e bonecas. Uma ideia dos Falcões do Marão que tornou sem dúvida mais doce o Natal às crianças de Vila Real. No Minho há uma tradição que está a ressuscitar. É a tradição dos tocadores de concertina que nesta noite de Natal animam algumas famílias à volta da lareira. A TVI foi à procura dos mais típicos tocadores e cantadores ao desafio e encontrou o Delfim em Arcos de Valdevez e o Cana Verde em Vila Nova de Cerveira. Ora veja. Visto à luz desta época, ainda faz lembrar um Pai Natal desleixado que se esqueceu da distribuição das prendas. Nelson Vilarinho só tem um único presente para dar, mas chega para todos. O presente é a música, popular mas muito sentida, que serve em grandes doses a quem o quiser ouvir. Começou a tocar concertina em Lisboa há muito tempo. Ele era um jovem empregado de balcão numa casa de vinhos e petiscos. Copiou os gestos de um velhote que tocava ali perto do Parque Eduardo VII. E ainda hoje é assim que sabe tocar. Não sei nada. Até dizem que é Fá, Ré, Mi, não sei o que. Isso não percebo nada, rapaz. Olha, eu não sei. Eu só sei, aprendi a olhar para outra tocar e vi de onde elas nasciam, que é daqueles botões. E eu tentava naqueles botões até que as tirava. Mas não sei lá o som, não sei. Ainda hoje não sei. Não sabe o Dó, Ré, Mi, mas não esquece as voltas da Cana Verde, da Chula e do Vira. E a cantar, ninguém lhe ganha. O que é antigo eu toco. Toco e canto. Porque eu combato muito com os meus colegas, porque os meus colegas não têm garganta para cantar. Não me ponha a mão na cinta, que da cinta vai ao peito. Não é daquelas vivaças, não é? Que da cinta vai ao peito e com essas brincadeirinhas assim se perde o respeito. Com essas brincadeirinhas assim se perde o respeito. À custa da música e da cantoria, percorreu o país e ficou conhecido no norte por Nelson Vilarinho, no sul por Cana Verde. A concertina foi quem lhe deu mais voltas à vida. Um fulano que tivesse uma concertina tinha quantas mulheres queria. E quem não tinha concertina não tinha ninguém. Eu, com uma tristeza do caneco, passou, eu vinha bem preparado. Fatinho bom, um relógio no pulso, um anelzinho no dedo.
calcinha vincada, sapato ilustrado, eu vinha porreirinho, como devia ser, para namorar. Elas não me passavam um cartão. Depois com a concertina? E depois de eu aprender a tocar concertina, era uma bicha. Jurou fidelidade à concertina com quem vive há mais de 50 anos, sempre com a mesma. Já com as mulheres, trocou algumas e até oficializar o casamento há 15 anos, teve uma vida boémia. Eu nunca tive bilhete de identidade na minha vida, porque nasci no Brasil. Por isso namorei uma irmã e fugi com a outra. Porque a que eu namorava não quis fugir comigo, fugi com a outra. Nelson Vilarinho, o Cana Verde para quem preferir, é um dos tocadores típicos de concertina que o Minho ainda conserva. Canta experiências e tradições que estão em vias de extinção e revive sentimentos. É provável que no silêncio deste Natal, a música deste homem de 77 anos de idade faça eco nos montes de Covas, Vila Nova de Cerveira. Tal é a intensidade da voz e a alegria do vai e vem da concertina. Em Arcos de Valdevez, mesmo no meio da zona histórica, toda a gente conhece a Tasca do Delfim. Tasca para uns, museu para outros, casa da música para todos. Aqui, o prato forte é o folclore servido pelas ondulações da concertina do Delfim ou então dos amigos. São mais amantes de vinho, assim, mas são meio parecidos comigo, sabe? E com a música, sabe? Com a música, o vinho sabe melhor, sabe? Faz mais alegria, assim, um golinho e mais uma música, e mais uma música, e mais um golinho, o mundo é outro. Delfim aprendeu a tocar com 6, 7 anos, numa concertina que o pai lhe trouxe da América. Só teve dinheiro para comprar uma na Feira da Ladra, em Lisboa, 20 anos depois. E um dia, o futuro esbarrou com ele, em Ponte de Lima. A concertina servia para estas brincadeiras que a gente tem, não é? Só que mais tarde, na verdade, eu tive sorte que fui ao primeiro concurso das Feiras Nobres de Ponte de Lima. Fui a um concurso de cantigrafia e ganhei o primeiro prémio, em 1970, há 35 anos. E dali comecei a ganhar dinheiro. Com 30 anos, passou a ser profissional da concertina. Eu a França já fui por menos 250 vezes cantar. Eu conheço a França toda de ponta a ponta. Estive na Venezuela, estive no Brasil, estive na América, estive no Canadá, estive na Alemanha, estive em Luxemburgo, estive... Visitou Portugal, que existe pelo mundo fora, e ganhou prémios e muito dinheiro. De cada país trazia uma concertina, tem mais de 130. Hoje é mais comerciante do que tocador, mas a música corre-lhe nas veias. Toca a chula, o vira e a cana verde como ninguém. E quando é preciso arranca dos foles algumas modernices. Agora, até a concertina está na moda. Antes do 25 de Abril, quem tocava concertina era Parola. Sabe? E agora Parola é quem não toca. Então ninguém quer ser Parola. Todos querem aprender a tocar concertina. Mas com muita idade. Doutores mesmo, médicos e advogados e tudo, compram uma concertina a ver se aprendem. Delfim Amorim, 65 anos, tocador de concertina, homem de espetáculo e tasqueiro de porta aberta, também na noite de consoada. Se estiver por perto, vá lá beber um copo. Hoje é de borla, ainda tem direito à música. Ninguém toma mal, e o desejo do Delfim é que tenham um Feliz Natal. E a fechar, os Jean Dominique's Gospel Choir, que atuaram no Freeport, em Alcochete, uma maneira de celebrar o Natal pelo canto que eleva a alma, o gospel. Mas este ano eles tiveram outro presente no sapatinho, bem merecido, aliás, é para si.
aí os votos da TV Agarre Bem a Noite, que se segue porque é a única no ano inteiro, infelizmente. Aproveite bem então esta noite de Natal, um bom fim de semana. Amanhã estou de regresso ao mar e que o Pai Natal seja generoso consigo também.